Olá, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje nós vamos examinar a volta de Jesus e ver os detalhes sobre esse evento maravilhoso. Vamos iniciar nosso estudo fazendo uma breve oração. Esse estudo vai ser dividido em algumas partes. Acredito que só em duas, mas a ideia é que a gente possa apresentar a maior quantidade de textos possíveis sobre a volta de Jesus. E nós vamos começar com os sinais. Vamos fazer uma oração então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que ilumine a mim, que estou fazendo esse vídeo, aqueles que estão estudando a Tua Palavra, para que possamos aprender cada vez mais de Ti. Nos dê a sabedoria do Teu Santo Espírito, nos ajude em tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos em Mateus capítulo 24. E lá em Mateus capítulo 24, vocês verão que tem uma cena bem interessante. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Vou manter ela aberta em Mateus 24. Embora tenha minhas anotações já que eu pré-fiz, porque essa aula requer alguns cuidados, né? Por ser bem detalhada. Então nós vamos aqui, verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Verso 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí ele falou isso. Depois, ele estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Então eles estavam no templo, os discípulos estavam mostrando o templo para Jesus. Jesus falou, né, que eles estavam impressionados com o templo ali, né? O templo era bonito, toda vez que você ia, você se impressionava. E Jesus pega e fala, não, isso aqui, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando depois ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam a ele em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse a tua vinda, tá? É só um detalhe. Os discípulos não entendiam muito bem essa sua vinda. Eles entendiam como uma tomada de poder, como se ele fosse proclamar rei ali em Jerusalém e derrubar os romanos. Então eles fazem algumas perguntas misturadas. Para eles era uma coisa só, mas se vocês prestarem atenção, quando serão essas coisas? A derrubada do templo. Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então vamos lá. Agora Jesus,
Entendo que tinha vários discípulos perguntando, então não saiu todo mundo perguntando nada. O que será todo mundo junto? Eles estavam fazendo eles fazendo a pergunta. Então aqui no texto está dando a nata, seria o principal das perguntas que foram feitas para Jesus. Então o contexto das perguntas era isso. Então olha só, Jesus então inicia a dar alguns sinais da sua vinda. E nós vamos separar os sinais, tá? Vamos separar os sinais. Então o primeiro sinal, sinais na sociedade. Vamos aqui no verso 26. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Tá vendo? Mas olha só o detalhe. Não vos assustem, porque é necessário que isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Depende da sua versão, vai estar, porque é mister. É necessário, tá? É necessário que aconteçam essas coisas. Mas não é o fim. É só um sinal, tá? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso sempre aconteceu, vem acontecendo sempre, então não é sinal do fim. Mas é um sinal que aponta para a volta de Cristo, tá? Mas não é definitivo ainda. Ó, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. As pessoas serão cruéis, né? Vão trair uns aos outros. Bota o seu dedinho aqui em Mateus 24. Eu peço que você abra 1 Timóteo. Em 1 Timóteo tem um texto aqui, ó, que vai ser bem interessante. Perdão, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo... Estou com o dedo aqui segurando em Mateus, que nós vamos voltar. Capítulo 3 e no verso do primeiro aqui, ó. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de bondade, né? Mas negando a eficácia dela. Destes você se afasta. Então, olha só como que é a sociedade. Bem, esses são sinais na sociedade. Então, o ser humano, a maldade é crescendo, e essas são reações da maldade do ser humano. Lembra de João capítulo 3, né? A partir do verso 16, Deus manda a sua luz ao mundo, mas o mundo rejeita. Então, se não tem luz, vai viver naturalmente em trevas. Mateus 24, verso 7, deixa eu ver só aqui, é mundo natural. Estou lendo a minha anotação aqui, ó. Mundo natural, então temos acontecimentos do mundo social. Vamos dar uma olhada agora no mundo natural, verso 7. E olha só, eu vou pegar aqui, ó, a segunda parte do verso. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tá vendo? Verso 29. Só um detalhe. Lembra que em Gênesis a gente tem uma repetição? O capítulo 2, a partir do verso 5, repete, né? O que já aconteceu no capítulo 1 até parte do capítulo 2. Pois bem, aqui também nós temos essa repetição. Jesus vai repetindo os itens para fixar. Então olha só, verso 29. Ele volta a repetir sobre a terra, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Eu tenho até como anotação na minha Bíblia aqui, que eu não tinha anotado nesse documento que eu fiz. Vamos a Apocalipse 6,16. Apocalipse 6,13, perdão. 6,13. Apocalipse 6,13. Deixa eu só abrir aqui. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E outro texto que eu notei aqui, ó, tá em 2 Timóteo também. Vou dar uma olhada lá. Por isso que é bom fazer a anotação na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3.
Vamos ver o verso que eu tinha marcado aqui. Do 1 ao 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa notação foi a que eu fiz sobre os homens. Então nós temos aqui uma referência sobre a volta de Jesus lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, que fala sobre as estrelas. O sol se tornou negro como saco de silício e a lua se tornou como sangue. Tá, vamos identificar na história se isso já aconteceu? Bem, terremotos a gente vê que estão acontecendo e vem aumentando, né? Mas eu gostaria de citar alguns itens. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e colocar um slide para passar para vocês. Pois bem, pessoal, aqui é uma ilustração do terremoto de Lisboa de 1755. Por favor, marquem as datas, tá? Peço que marquem as datas nas anotações de vocês, que nós vamos linkar essas datas com outro evento profético, que também já aconteceu. Então nós temos aqui, 1755, o terremoto de Lisboa. O terremoto foi tão grande que foi sentido no Brasil, tá? Então foi um terremoto terrível, chegou a mexer na história. E eu lembro que um comentarista da época, né, até fez uma análise que tudo foi derrubado, casas, prédios, igrejas, e no centro, né, próximo ao epicentro ali do terremoto, que foi sentido terremoto, o prédio que ficou inteiro foi um prostíbulo, e o cara tirou um sarro, né, que nem as igrejas foram poupadas e o prostíbulo foi. Então foi um negócio assim, arrebentou tudo. E isso mexeu com a história, né? Lisboa era um centro, né? Um grande centro do mundo, né? Porto de Lisboa, embarcações, centro comercial, era uma cidade forte. 1780, essa outra imagem de 1780, o grande dia escuro. Deixa eu só ajustar aqui para vocês verem melhor. O grande dia escuro aconteceu na Nova Inglaterra. Escureceu tudo, a luz se tornou em sangue. Ninguém via um palmo à frente do nariz. Esses são relatos da época, tá, que eu estou citando. Até hoje tentam descobrir o que aconteceu. Alguns dizem que foi um grande incêndio que deu na floresta, que cobriu todo o sol com fuligem. O problema é que ninguém sabe. Não existe provas do tal incêndio. Simplesmente o dia ficou escuro, alguns lugares sentiram por volta das 10 da manhã, e se estendeu por horas, e foi terrível, assombrou muita gente. Então, isso aí é o dia escuro. Anotem a data também. E depois de 1780, nós temos a chuva. Essa aqui eu marquei o texto aqui, devia ter marcado todos, né? Mas tudo bem. Uma chuva de meteoro. Foi a maior chuva de meteoro que ocorreu na história, tá? Ao longo do leste dos Estados Unidos. Todo mundo viu. Na noite de 12 a 13 de novembro de 1833. Então, muitos cristãos viram como evento do cumprimento de Mateus 24 a 29. Então nós temos 3 datas muito próximas, linkadas com outros eventos proféticos, tá? Nós vamos estar estudando, que encaixa com as referências aqui bíblicas. Então serve como sinal. André, mas será que vai ter outros? Não sei. Tá, não vou afirmar se vai ter outros eventos iguais, se isso aqui foi maquete ou são os eventos em si. Eu não sei dizer para vocês. O importante é que todos eles estão muito próximos de outras datas específicas, proféticas. E a gente está aqui, andando na nossa linha profética. A gente vai começar a avançar aqui, depois, para a gente poder identificar. Tudo bem? Dando esse exemplo aqui para vocês de novo, que são do grupo fechado. Gente, o grupo fechado foi feito para amigos, tudo.
Não sei se esse vídeo pode chegar alguém que não é do grupo, mas eu vou repassar isso aqui com detalhes. E voltando aqui, né, para mim, vamos lá. E o mundo religioso? Será que Mateus capítulo 24 dá uma noção do mundo religioso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mateus capítulo 24, 4 e 5. Jesus respondeu dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha só esse verso. Verso 11. Jesus repete de novo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos agora em Mateus 24, verso 24. Jesus repete de novo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Não é que vai enganar os escolhidos, se possível. Como um escolhido não é enganado? É que precisamos estudar, tá? Existem muitas noções, né, sobre as coisas hoje da Bíblia. A gente interpreta de um jeito e interpreta de outro. Se estudar a Bíblia só tem uma interpretação. Então a gente precisa estudar, examinar. Tá? Se tem algum assunto que duas pessoas estão examinando da Bíblia e uma entende de um jeito e outra de outra, ou somente uma delas está certa ou nenhuma delas estão certas. A Bíblia está certa e os dois não acharam a resposta. Entenderam? Então, a Bíblia sempre vai estar correta sobre o que ela fala. Se ela fala de um assunto, ela está correta. Vamos agora. Só dar uma entendida aqui, ó. Algumas traduções não vão estar tão claro. Deixa eu ver se a minha está aqui. Eu tenho algumas Bíblias aqui. Eu lembro que eu li 1 João capítulo 3, verso 4. Na minha vai estar iniquidade também. Ó. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Tá, o que é iniquidade? Vão aí no dicionário no Google, ou no dicionário físico, e procurem iniquidade, vocês terão o seguinte termo. Eu até anotei aqui, ó. Caráter daquilo ou aquilo que é iníquo, é contrário à equidade, em referência de uma lei. Ação ou coisa contrária à moral e à religião. Aquilo que é iníquo é contrário à justiça, à equidade. Ato perverso ou maldade. Aí vem do latim, né? Iniquitas, desigualdade, demasia, excesso, desvantagem, apuros, injustiça e iniquidade. Ok, então, diante dessa referência, o que é iniquidade? Iniquidade é algo que vai contrário a uma norma, a um processo de justiça. Tá, então o que é o iníquo? É aquele que vai em desacordo com isso aqui. É o que está escrito. A Bíblia, tá? Em desacordo à Bíblia é iníquo. Todo mundo é iníquo? Não, é aquele que conhece. Aquele que conhece, que tem algum testemunho, alguma referência sobre isso e não pratica por rebelião. Simples por rebelião. Tá? É diferente. Quando a Bíblia cita gentil, a gente pode... Eu vou estar dando uma explicação do que é gentil. Tá? E no conceito mais espiritual. O gentil é aquele que não sabe e ele pratica normas morais que já estão nele. O israelita, né, o Yahudim, povo de Deus, ele pratica tudo que ele conhece. E o iníquo é aquele que sabe o que é certo, mas não pratica. Então, esses são pontos assim que é importante definir. Então, o que acontece? Esses falsos profetas, eles estão em desacordo com a Bíblia, ensinando coisas que são contrárias à palavra. Então, eles sabem que está errado, pregam que está errado. Entende? Por quê? Existem motivos. Nós vamos dar uma estudada mais pra frente. É nesse mesmo vídeo, tá? Não é daqui 30 vídeos, não. Bem, vamos lá. Vamos a 2 Pedro, capítulo 2.
2 Pedro capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 2. Verso. Falando ainda dos falsos profetas, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão essas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, assim, a Bíblia tem um parâmetro, um processo, né? Fala algumas coisas. E esses falsos doutores, falsos estudiosos, eles introduzirão encobertamente heresias. Então a gente precisa examinar muito para não cair no... Examinar mesmo, para não cair no engano, tá? E tem pontos da Bíblia que não estão claros ainda, né, para ninguém, porque a gente tem que estudar mais, buscar mais o Espírito. Mas os pontos que estão claros, que a Bíblia é muito clara, ó, a esquerda é aqui, direita é aqui. Tá, tô falando de direção, tá? Não é política, é direções. Amarelo é isso, verde é isso, né? Então, isso aqui é uma garrafa, isso aqui é um celular. A Bíblia deixa claro. Não tem como eu falar que isso aqui é outra coisa, que é um elefante, um abacate. Não tem como. Então, não existe uma opinião aqui. Agora, se você gosta dessa marca de celular, aí é opinião. Entende? A Bíblia também deixa vaga para sua opinião. Só que você tem que estudar para saber onde que é a vaga da opinião e onde não é. Tem pontos que ela não dá vaga de opinião. Ela está falando, isso aqui é um fato. Né? Então, olha só, a gente está estudando aqui, está dizendo que vai ter falsos profetas. Então vai ter. Vai ter verdadeiros? Vai. Precisa de verdadeiro para poder ter o falso. Eu não vou falsificar uma nota de R$3,50. Não existe. Mas eu posso falsificar uma nota de 2, porque existe. Então a falsificação parece com a verdadeira. Se a gente pegar uma nota, deixa eu ver se eu tenho, né? Uma nota aqui. Eu vou mostrar. Existem alguns... Uma nota de R$2. Existem algumas marcas, né? Se vocês procurarem como saber se uma nota é verdadeira, existem alguns parâmetros que definem se a cédula é verdadeira. Marca d'água, não sei se aparece para vocês aí. Tem uma marca d'água aqui, tem uma tartaruga na nota, né? Então existem alguns parâmetros para definir se uma nota é verdadeira ou falsa. A Bíblia também tem, a gente vai ter esse estudo também, tá? Ó, e por avareza farão negócios com palavras fingidas. A avareza é o quê? Aquele que quer juntar muito recurso para si, né? Então, para juntar muito recurso para si mesmo, eles utilizam palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, Deus destinou os anjos que caíram para uma condenação. Então Deus vai definir condenação para esses falsos profetas, porque eles se aproveitam das pessoas para ganhar dinheiro. Então Deus vai examinar o coração, hein? O coração do falso profeta. O falso profeta então é aquele que tenta tirar dinheiro dos outros, avarento. Ele usa palavras fingidas para enganar. Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Que vai ter aqui, ó. Olha só. O que vai atrair as pessoas aos falsos líderes? Poxa, o cara vem e me fala, vou catar todo o seu dinheiro. Aí eu vou lá, toma meu dinheiro. Não é tão simples assim. É necessário um processo de engano. Então, qual é a isca para pegar essas pessoas que são enganadas? Vamos lá, Mateus capítulo 7, verso... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui certinho. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade do meu Pai está no céu. Muitos dirão naquele dia, esses falsos líderes, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos o demônio? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Peraí. Então quer dizer que eles faziam milagres, maravilhas, tá? Milagre e maravilhas não quer dizer o sinal do falso profeta. Mas o falso profeta usa isso para atrair as pessoas. Entendeu a diferença? Entendi a diferença? Ele pega as pessoas nisso, nos milagres e falsas profecias. E só que o que eles ensinam? Injustiça. Ensina a justiça divina. O verdadeiro Jesus não é pregado. É misturado o verdadeiro com o falso. Parece uma nota de R$2, parece que é legítimo, mas não é. Por isso que a gente tem que estar sempre examinando para poder saber o que está vindo o que está falando, né? Que se eu continuar em desobediência a Deus, Deus virá com juízo, que existe um juízo. Só que através de Cristo eu posso ser obediente, então tem uma solução, é Cristo. Agora, se o meu discurso é focado em coisas terrenas, se você fizer assim, assado, e Deus vai te abençoar, só que de forma, né, monetária. Não estou dizendo que Deus não abençoe, tá? Mas se o foco é esse, o foco é curas. Deus cura? Cura. Mas por que Deus cura? Por um propósito, para te resgatar, para te salvar, para mostrar quem Ele é. Que Ele pode tudo, inclusive curar a maior doença que você tem, que é o pecado. É para isso. Agora, se é uma cura só pela cura, para você ficar feliz, para te trazer uma alegria momentânea, então o foco, o problema é o foco. Qual é o foco? É aí que você tem que analisar. É Cristo. E aí depois a gente vai engrossando o caldo, tá? Mostrando mais detalhes. Mas aqui acho que já dá para você ter uma noção, um filtro. Perfeito? Bem, vamos agora olhar outros sinais. Deixa eu só pegar aqui minha anotação. Mateus 24, de novo. Mateus 24. Aí vamos lá no verso 14. Olha só, esse é o ponto que define, hein? Agora sim. Esse é o ponto que define. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, né, todas as nações. Então virá o fim. Então o que vai definir a volta de Cristo? É a pregação do evangelho em todo o mundo. Aí você deve imaginar, não, mas tem igreja em todo lugar. Não tem em todo lugar, não. Tem lugares que não foi alcançado ainda. Nós, né, do meu grupo religioso, a gente chama de janela 1040. É a área mais difícil de entrar um evangelista. Embora a gente tenha evangelistas, né, nessas áreas, mas são lugares que o cristianismo não é tratado de forma tão liberal que nem aqui, não. Aqui a gente tem uma questão mais cultural, tudo, né? Mas tem lugares que, se descobrir que você é cristão, você vai ser queimado, vai ser torturado, e existem missionários que vão ali. Eu admiro muito essas pessoas, né? E um dia o evangelho vai ser pregado, com certeza. Se eles não conseguirem, Deus no momento certo vai fazer. Bem, só que será que todo mundo está pregando o mesmo evangelho, o evangelho bíblico? Vamos em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Depois vocês leiam, tá? Porque existem duas formas de pregar o evangelho de forma incorreta. Deixa eu só encontrar Gálatas aqui. Ele cita uma das formas, né, mas existia. Eu vou explicar as duas formas aqui para vocês. Ó. Verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E aqui vai explicando. Tá, qual o problema em Gálatas? Tinha um grupo dos fariseus, que eram convertidos do farisaísmo, e eles queriam pegar todas as normas, né, de forma muito pesada, obrigatória, tal. E tinha muita coisa misturada com tradição. Então ficou complicado. E um dos pontos principais é o negócio da circuncisão, que eles falavam que tinha que se circuncidar, né? E eu até entendo eles, porque passaram todo o tempo, né, aprendendo isso, que para fazer parte do povo tinha que ser circuncidado. Então
para entender ali a essência da coisa, da circuncisão, e entender a essência do batismo, que é a mesma coisa, você está abrindo mão, né? Antes você, ou por carne, abria a mão, né? Do resto do mundo para se tornar um povo de Deus, e agora você morre. Agora é um negócio mais profundo. Você é sepultado e ressuscita como uma nova criatura, né? Que é isso que o batismo você está simbolizando para todos, que você aceitou a influência do Espírito Santo e você agora quer viver para Cristo. Então é sepultado o antigo homem e nasce novo homem, tá? Então, para entender isso, estava difícil para eles. E eles estavam pregando para os gentios que eles tinham que se circuncidar. E não era esse evangelho, não era isso. Então, quando a gente vai avançando em Gálatas, a gente vê que o ponto é esses processos, tá? Que eles estavam querendo embutir, fazer o povo fazer. Aí eu vou explicar agora os dois evangelhos, tá? Eu estou dando de ponto extremo, que atrapalham a visão do verdadeiro evangelho. O primeiro evangelho seria o evangelho pelas obras. As minhas obras salvam. A obras de alguém tem algum valor. Não tem. Eu já expliquei outra vez em outro vídeo. Não existe valor nenhum nas nossas obras para salvação. As obras só evidenciam aquele que nos salvou. Só que Deus sabe que se você está fazendo porque você está sendo influenciado pelo Espírito, ou se você está fazendo para só mostrar ou para fingir que é santo. Entendeu? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. As informações vão ser importantes. Mas Deus sabe se eu estou fazendo sinceramente ou se eu estou fazendo para me mostrar conhecimento, para mostrar que eu sou bom. Deus examina o coração. Então Ele sonda, Ele sabe se você está fazendo o evangelho verdadeiro por amor ou você está fazendo de forma iníqua. Isso é uma forma iníqua. Tá? Se eu fizesse isso aqui para me mostrar, para me exibir, Deus saberia. Então seria iniquidade, porque eu estou contra a justiça, estaria contra a justiça. Mas como eu estou fazendo de forma sincera, querendo mostrar para vocês aqui o que eu sei, não para mim, mas para viver o evangelho, para vocês viverem, então Deus sabe que eu estou fazendo de forma sincera. Estou sendo justo, né? Não estou sendo o contrário de iníquo, né? Estou buscando justiça. Bem, quais as formas de a gente se defender do engano? Então, a 1 João, primeira carta de João, deixa eu ver aqui, capítulo 4, verso 1. Amados, não creem em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos profetas têm se levantado no mundo. Aí eu vou até passar um dos testes. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se alguém diz que Jesus não veio em carne, não habitou entre nós, que ele não se tornou humano, não é de Deus. Mas você deve estar pensando, eu nunca ouvi isso. Tem ensinos que dizem, tá? Hoje não é tão propagado, mas naquela época tinha bastante. Existem ensinos que Jesus veio disfarçado, que quando Jesus foi morrer na cruz, a alma dele saiu do corpo. A gente já estudou sobre a morte, e isso é impossível, porque a alma é o corpo vivo. Mas tem ensinos que dizem que Jesus a alma do Jesus saiu do corpo quando foi morrer na cruz. Não, Jesus realmente morreu na cruz. É o único meio dele nos resgatar. É morrer na cruz. Então, se Jesus não vem em carne, se ensinar que Jesus não vem em carne e não morreu na cruz, não é de Deus. Perfeito? Olha só outro ponto aqui, ó, que está em Mateus capítulo 7, Jesus usa. Mateus capítulo 7. Isso aqui é bem interessante também. Verso 15, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecerei.
colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos. Assim, toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, pelos frutos a gente conhece. Tá, vamos pensar aqui, ó. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo é pecador, então pessoas erram. Mas está dizendo aqui que os falsos ensinadores, os falsos profetas, eles continuam. Por exemplo, ele está vendo aqui, ó, não seja, está vendo o verso aqui, ó, né, aquele que a gente leu, que não é para praticar iniquidade. O cara entendeu o que é iniquidade e ele continua praticando. Ele é um lobo devorador, quer dizer, tá a ovelha lá e ele consome as ovelhas. É impossível o cara não ver esse texto aqui e não entendeu. Ele está dizendo claramente que o cara não deve devorar as ovelhas. Uma hora ele vai entender isso aí. Estou falando que Deus sonda, tá? Não estou falando a gente julgar. Deus vai sondar o coração dele. Mas a gente tem que se acotelar. Se alguém está ensinando que você deve entregar tudo a Deus, olha só, que não está errado você se entregar completamente a Deus. Mas se você entrega tudo para buscar bênção material, você entrega tudo para receber o dobro, só que aí você vê que nunca vem esse dobro para você e o cara só está ficando mais rico, por favor, presta atenção, hein? Você pode estar na mão de um lobo devorador. O cara está milionário e você continua pobre. Tem alguma coisa errada aí. O cara tá com carros e mansões e você continua ali, no mínimo ali, vendo, né? Aí você tem que ser humilde, irmão, só que ele tem um carrão. Presta atenção, entendeu? Tudo isso tem que ser detalhado para prestar atenção. Tem que ser atento. Bem, vamos a outro ponto aqui. Agora esse aqui, ó. Esse aqui eu vou pedir para vocês, porque eu estou tentando estudar com vocês bem detalhadamente, com calma, por causa disso aqui, ó. Olha só que verso. Pedro cita Paulo, tá? Ó, vou até pegar o verso 15 aqui, ó. E tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Falando nisso, ele está falando que Paulo falou sobre o amor de Jesus. Aí ele lembra, ó, falando nisso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Um detalhe que eu achei interessante, um detalhe que eu acho bem interessante, Pedro cita Paulo como escritura, como palavra inspirada. Então Paulo é palavra inspirada também. Só que ele inconstantemente torce igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Então o que acontece? Paulo, ele tinha muito conhecimento. Paulo estudou na escola dos fariseus. Paulo tinha cidadania romana de nascimento, tinha conhecimento de filosofia. O cara tinha muito conhecimento de muitas coisas. Então a forma de escrever dele, às vezes, nos confunde. Onde vocês devem prestar atenção nos escritos de Paulo? Vocês precisam pegar todo o tema central, prestar atenção no tema central, porque Paulo, ele faz uma volta em todos os ângulos do assunto. Ele usa muito esse princípio, né, de regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Então, algumas cartas de Paulo, você tem que pegar assim, qual que é o foco disso aqui? Então, se levar esse foco em todos os textos estão falando a mesma coisa. Por exemplo, Gálatas começa com o quê? Com o problema, né, daqueles que vieram da seita dos fariseus, que estavam ensinando na seita cristã que deveria ter circuncisão. Aí você pega, todos os textos estão falando sobre esse foco das tradições, tomar cuidado, né? Se eu preciso me circuncidar para ter salvação, nós temos um problema. Então você foca nisso, entende? Que nem eu já li Gálatas 5 e um pedaço de Romanos explicando alguns contextos, mas tem que pegar o contexto principal.
principal. Então, leia as cartas de Paulo com muito cuidado. Outra, Paulo não se contradiz. Lembra que a Bíblia às vezes parece que está se contradizendo, você precisa saber o texto de ligação. Paulo também tem isso. Por exemplo, se você lê Romanos e Gálatas, parece que ele está discordando em alguns pontos. Parece que não é a mesma carta, né? Não é do mesmo autor. Só que é o mesmo autor e você deve pegar o ponto central. Qual o ponto central de Romanos? O sacrifício expiatório de Cristo, onde o sistema do santuário exemplificava o sacrifício de Cristo. E agora, nós sabendo sobre o sacrifício de Cristo, temos um sumo sacerdote. Está vendo a ligação? Então, você vai entender Romanos quando você focar nisso. E você vai examinando todos os itens e pegando... Eu vou ver se eu acho algum guia para deixar para vocês sobre o santuário, para vocês entenderem todo o sistema do santuário lá atrás, porquê de cada item, o que cada um mostra, para vocês entenderem com calma. Então, Romanos tem a ver com isso. Mas voltando ao nosso tema principal, eu só queria dar essa palhinha. Muitos vão pegar textos isolados de Paulo, né, e até dos outros discípulos, textos isolados da Bíblia, para poder torcer. Um dos motivos é que é a pessoa que não estudou corretamente a Bíblia, não estudou com profundidade. E completa as coisas, ele lê um verso e completa com a própria ideia. É um indouto. O inconstante, ele não lê com calma o texto, não analisa o texto com calma. Ele lê e não tem paciência de examinar. A Bíblia deve ser examinada com calma, com paciência, com espírito de oração, ok? Então o que acontece? Quando você examina um texto, o texto está dizendo que é para fazer algo, e você não examinou com cuidado tudo aquilo, você vai cair num erro. E esse erro pode te levar à perdição. É isso que o texto está dizendo. Por exemplo, eu vou pegar um ponto assim bem fora de contexto mesmo, para ser bem ridículo, né? Você vê lá Deus mandando exterminar os iníquos. Aí você olha aquilo e fala, uau, eu tenho que exterminar, matar quem que é iníquo. Aí eu vejo um irmão que eu julgo que é iníquo e mato ele. Aí eu falo, não, que estava na Bíblia lá, que Deus mandou destruir os povos iníquos. Entendeu? Aí você não examina o contexto daquilo, o porquê daquilo, o que Deus falou para ele sobre essa forma de exterminar. Você não examina. E você cai no engano. Você comete pecado, própria perdição. Entendeu? Bem, vamos continuar aqui, para a gente não ser mais pontual. João capítulo 7, 17. Né? Como a gente vai conseguir identificar se uma doutrina é verdadeira? Então, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, você precisa conhecer, né, as doutrinas bíblicas, que a gente está pegando algumas aqui. Não todas, a gente não vai pegar todas nesse estudo, mas algumas já para te dar um norte. Então a gente vai saber se a doutrina é de Deus ou não. Quando a gente quiser, a gente vai examinar. E se um profeta fala de acordo com a Bíblia, é de Deus. Se está de desacordo com a Bíblia, não é de Deus. Por isso que é necessário examinar. Ah, mas aquele que não sabe que está errado e está pregando errado. Deixa Deus examinar o coração dele. O importante é que você tem que conhecer a doutrina bíblica. Aí você não vai ouvir ensino que não é bíblico. Simples. Isaías 28:10, né? Mandamento sobre mandamento. Estão linkados, tem uma rede. Cada mandamento está conectado em vários textos bíblicos, para você entender ele com profundidade. Vamos olhar como os discípulos faziam esse processo. Vai em Lucas, por favor. Capítulo 24. Olha como Jesus foi explicar sobre ele. 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus usou esse princípio. Ele pegou tudo que estava escrito nos profetas, né, começando por Moisés, para falar sobre o que falava sobre ele.
Ok? Vamos agora em Atos. Vamos ver se os discípulos, né? Vou até pegar Paulo, que é o discípulo dos gentios. Atos capítulo 28. Capítulo 28, verso 23. Ó. E havendo-lhes assinalado um dia, marcou um dia com eles, agendou um dia, né? Muitos foram ter com ele na pousada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Alguns criam no que dizia, outros não. Aí o Paulo até cita: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías. Então, ó, se a gente dá uma olhada aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tem uma... Verso 28. Veja, pois, notório que está a salvação de Deus enviada aos gentios, e eles ouvirão. Né? Então ele estava citando aqui para eles sobre Jesus, e ele tentou convencer eles usando a lei de Moisés e os profetas. Por que eles usavam esse material? Porque era o material que eles tinham. E qual material que a gente tem? A gente tem também a lei e os profetas, os discípulos, as revelações de Apocalipse, Daniel, para poder estudar e saber o que é doutrina ou não. Então é o todo, a Bíblia inteira, tá? Porque toda a Escritura é inspirada e boa para nos corrigir, nos alinhar, ok? Bem, então o que falta para Jesus voltar? Se o Evangelho tem que ser pregado em todo o reino, e vamos até dar um parecer maior aqui de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longâmino para convosco, bondoso, né? Ele se demora a tomar ação porque ele é bondoso, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então o que acontece? O evangelho vai ter que ser pregado em todo mundo. Quando o evangelho for pregado em todo mundo, vai ficar bem definido o que é o certo e o que é o errado. Só que enquanto isso, o que nós devemos considerar? Que Deus está se demorando para dar uma chance para mim e para você, para se arrepender. Ah, mas eu sou cristão, eu já vou à igreja. E o seu coração está como? Se examina. Tá, não é só a igreja. A igreja é importante? Sim. Guardar os mandamentos de Deus é importante? Sim. Mas você está fazendo por que isso? Você ama a Deus de todo o coração? Você realmente está amando, se dedicando a Deus? Você tem o coração purificado? Então Deus está dando tempo para a gente se purificar, se santificar. Ok? Então qual a atitude que a gente deve ter diante da verdade? Da breve volta de Jesus. Vamos para Lucas. Olha só a explicação, que interessante essa explicação. Lucas capítulo 21. 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jesus vai nos buscar. Olha só. Então, o que nós devemos fazer? E agora, a gente vai ter um estudo sobre esse ponto também, mas olha só qual deve ser nossa busca. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que a gente tem que buscar. O reino dos céus. É simples? Não é tão simples, né? Nós temos uma natureza que nos puxa para baixo. Mas quando a gente tem o apoio de Deus, não tem nada que nos leve para baixo. O destino é só para cima. A gente vai buscar Deus e vai aos poucos, né? Num progresso constante, nos aproximando do caráter de Cristo. E que esse é o meu desejo, né? Mais uma vez eu digo, esse é o meu desejo para mim, para vocês. Por isso que eu estou dando esse estudo. O estudo não é só para ensinar vocês, é porque eu possa refletir também na palavra a todo momento, posso focar na palavra, posso aprender dela, possa ser cada vez mais purificado pela palavra. Examine as Escrituras, porque é elas que
que levam a Cristo, né? Elas mostram a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Vamos orar agradecendo. E depois, em próximos estudos, eu vou passar mais detalhes sobre a volta de Jesus. Tudo bem? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque nós sabemos que o tempo está próximo e que Jesus em breve vai voltar. Que grande esperança nós temos, Pai, de nossos dias olharmos para cima e ver o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, fazendo a justiça, resgatando a sua igreja, a sua noiva, que está espalhada nos 4 cantos da terra. Em diversos grupos religiosos, pessoas sinceras buscam a Ti de todo o coração. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos prepare para que possamos praticar o verdadeiro Evangelho, que não sejamos enganados por homens avarentos, por homens enganadores, mas que possamos buscar pessoas sinceras que nos ensinem a verdade, toda a verdade, custe o que custar, que sejam corajosos, ousados, a pregar o Evangelho sem filtro, em toda a verdade. Senhor, nos ajude, por misericórdia, a sermos também ousados, através do poder do Espírito Santo, para proclamar a verdade, para que possamos escolher a todo momento ser fiéis a Ti. Nos ajuda, nos perdoa nossos pecados, as tantas vezes que nós fomos desleais, pela nossa fraqueza, pela nossa falta de coragem. Mas nos ajude, Senhor, a ser fiéis a Ti a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.